pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Monteiro e esse é o Mancast. E essa semana a gente vai falar de um tema que é muito estourado, que é o tema de investimento. Quem aí não está se aventurando, investe aqui, investe ali. Então a gente quer saber o seguinte, vale a pena investir no mercado imobiliário? Será que isso está acontecendo? E para esse tema, dessa vez eu convidei duas pessoas. O Renato Vieira, que vocês já viram ele falando sobre a expansão do mercado no Porto. E dessa vez nós trouxemos também o Thiago Branco. Thiago que já transitou em outras construtoras, já foi gerente de produto em construtoras e hoje está aqui na Cury fazendo esse trabalho de gestor. Ele é gerente da equipe Thiago Branco. Então, de cara, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Renato já sabe como é que é o esquema, já conversamos bastante na semana passada. Agora, muito obrigado, Thiago, por ter vindo. E, gente, esse é um tema que é muito atual, né? Antigamente, quando a gente falava de compra de imóvel, a gente pensava apenas em comprar para morar. Hoje, cada vez mais, há um aumento de pessoas comprando imóvel para investir. Então eu queria, primeiro, Thiago, você se apresentasse aí para a gente começar e falar sobre esse assunto, que é um assunto tão interessante. Como eu faço com todos os meus convidados, olhando sua ficha aqui, Thiago, vi que você já foi gerente de produto de uma outra construtora e hoje você está do lado de cá, que é do lado de vendas. Como é que é essa mudança, cara? Se apresenta para o pessoal e fala um pouco dessa curiosidade. Bacana. Bom, primeiramente quero agradecer a Anderson pela oportunidade de estar aqui, te parabenizar pela iniciativa. Acho que o mercado imobiliário precisa de iniciativas como essa. Eu tenho certeza que o Mancast será um sucesso. Ótimo. Com certeza, né? Sem dúvida, sem dúvida. E falando um pouquinho sobre a minha história aí, né? Recente, sim, fui gerente de produto na Tegna Incorporadora, onde a gente vinha um pouco o outro lado. Apesar de que o gerente de produto ele está ali junto com o gerente, junto com os corretores ali, sempre olhando com carinho, cuidado a venda, o processo de venda. Mas hoje, como gerente de equipe aqui na Cury Vendas, a realidade é um pouco diferente e muito boa, né? Simplesmente a gente está hoje trabalhando numa das maiores incorporadoras do país. E hoje, falando do Rio de Janeiro, não tem lugar melhor para estar que não seja aqui na Cury Vendas. Então, hoje o nosso trabalho ele é focado em desenvolver corretores, desenvolver profissionais de vendas para que eles sejam profissionais de alta performance, para que isso possa mudar a vida dele e a vida de suas famílias também. Bom, e o tema que trouxe vocês aqui hoje é essa questão de investimento, né? E recentemente a Cury lançou a informação de que nos últimos 3 anos, houveram compradores de 40 países diferentes comprando os nossos produtos na região do Porto. Surpreendente, então, né? É surpreendente. Então, esse número é um número impactante que o Miniman vai colocar pra gente lá. Coloca pra gente, Miniman, a telinha com a quantidade de compradores para o pessoal ver e a gente conseguir falar sobre esse tema. E eu queria entender de vocês, o que isso, na visão de vocês, isso impacta na hora de atender o cliente? Isso impacta na hora de captar o cliente? Vocês conseguem me falar sobre isso? Sim, sim. Existe um motivo que é o grande propulsor de pessoas, principalmente brasileiros que estão morando em outros lugares do mundo, investirem aqui. A gente vive num país em que temos uma moeda inflacionária, que é o real. Em todo país que você tem uma moeda inflacionária e você está trabalhando em um outro país onde tem uma moeda que é mais forte, quando você investe no lugar dessa moeda inflacionária, você traz um ganho de capital maior. E falando de imóveis propriamente dito, estamos falando de ganho patrimonial. Então, por isso, a gente vê muitas pessoas de outros países investindo no Porto Maravilha. Hoje, que é um dos grandes propulsores do mercado no Rio de Janeiro. Eu posso dizer para você sem dúvida que é a melhor oportunidade hoje, tanto de rentabilizar, quanto também de fazer uma operação e ter uma liquidez muito interessante num período de 3 a 5 anos.
Ótimo. É bacana a gente entender um pouquinho isso, porque você falou muito sobre a questão do brasileiro morando fora do país. Mas a gente também tem visto, Renato, estrangeiros comprando. Você acha que isso tem a ver com a visibilidade que hoje o Porto tem, tanto no Brasil quanto fora dele? Não, isso com certeza, mas assim, o Rio de Janeiro, o Brasil, na realidade, ele voltou a ser uma vitrine, né, no cenário internacional. Obviamente que ele atrai, né, com um número muito relevante o investimento de americanos também aqui no Brasil, mas sobretudo de europeus. E aí quando a gente olha o contexto da economia mundial, você olha para um cenário na Europa, onde tem ali um contexto de uma guerra próximo, né, ao território europeu, uma guerra hoje ali na Ucrânia, né, o que o investidor olha, ele fala assim, cara, eu prefiro alocar o meu investimento num lugar pacífico, né, num lugar onde toda essa questão ela é estabilizada e ele tem todo esse ganho aí, né, de conversão de um câmbio altamente favorável para uma economia onde a taxa é muito menor, né? Você pega lá um investimento lá de $200 mil, pô, vira mais de R$1 milhão aqui. Então, para ele está pagando 200 e está trazendo R$1 milhão aqui para a nossa economia. Então, a gente não só converte para o investidor americano, que é a principal economia do mundo, mas, sobretudo, para os europeus aí, que hoje, né, se colocam numa posição até um pouco receosa em função da incerteza, porque a guerra ela é sempre uma incerteza que você não sabe no longo prazo que dimensões isso possa tomar. Embora eu veja ainda, né, um cenário de segurança no contexto mundial, mas é sempre uma interrogação. Sim. Na dúvida, na cabeça ali de quem vai botar o seu dinheiro, entendeu? E o imóvel ele é um ativo em qualquer lugar do mundo. Você pode, né, transferir a moeda fiduciária, mas o ativo imobiliário ali ele está garantido porque você não perde ele e num lugar onde a própria estabilidade da legislação no Brasil ele é um marco, né, até porque a legislação de incorporação imobiliária do Brasil ela data lá de 1964. A lei de incorporação. Então, de verdade, é um porto seguro para o investimento, com certeza. Eu fico pensando aqui, porque as pessoas que estão assistindo a gente, esse é um canal muito para o mercado imobiliário, então nós vamos ter corretores nos assistindo, nos ouvindo, mas nós também vamos ter curiosos. E aí eu queria perguntar para vocês, qualquer um pode simplesmente decidir, sou investidor, quero investir em imóveis. Vocês acham que tem um time para isso? Quem é que fala sobre esse assunto? Sim. É muito simples ser investidor imobiliário, né? A maioria dos nossos investidores são pessoas físicas, né? Então, quando a gente fala na palavra investimento, na frase investimento imobiliário, a gente não está dizendo sobre o cara que tem muito dinheiro, sabe? Então, você que está aí e, de repente, já tem seu imóvel próprio e você quer comprar mais um imóvel e ganhar com aluguel, nós temos alguns tipos de ganhos com aluguéis de diferentes formatos e métodos para você rentabilizar. Então, você que é pessoa física, tem aí uma gordurinha financeira para pagar mensalmente o valor do apartamento durante o período de obras, o legal é que quando o imóvel é entregue, ele já se paga com o aluguel do próprio. Então, é muito simples investir, né, Renato? Não, com certeza, ainda mais, né, no Brasil, que a gente tem uma cultura, né, que veio lá dos portugueses, né, de você adquirir um patrimônio de longo prazo. Isso se torna, né, uma oportunidade. Na verdade, quando a gente olha a própria condição de compra aqui no Brasil, né, você compra um imóvel, por exemplo, de R$300 mil, mas você consegue, através de uma linha de crédito totalmente favorável, fazer um investimento de 20% desse valor, ou seja, R$60 mil ali diluídos ao longo de 3 anos de pagamento. Então você está falando de você fazer uma poupancinha de R$20 mil por ano, que dá menos do que R$2 mil por mês. Né? Então, se torna uma oportunidade de verdade para todo mundo que tem uma folgazinha ali no orçamento e quer colocar o seu dinheiro, né, num ativo seguro, né? No longo prazo, o imóvel ele sempre tem essa característica. A gente fala muito, você falou de diversas oportunidades aí de rentabilizar, né, Thiago? Que Sim. Pode ser o aluguel tradicional, ou às vezes até um próprio de investimento através de um Airbnb, que hoje Sim. É uma modalidade aí que está muito, né, em evidência para os investidores. Mas o mais importante é o investidor notar que o investimento no imóvel, quando ele pega a rentabilidade do aluguel, seja na locação tradicional ou no Airbnb, na verdade isso é apenas o dividendo dele. É somente o dividendo.
Na realidade, ele tá recolhendo o dividendo ao longo do tempo, enquanto ao longo do tempo o ativo imobiliário dele permanece se valorizando. Na verdade, eu trago um grande desafio para qualquer pessoa que more num lugar que tenha estabilidade, né, política, né, em qualquer lugar que você considerar isso daí, que você leve desenvolvimento urbano ao longo do tempo na curva, esse lugar obviamente vai valorizar, porque você vai levar infraestrutura, você vai levar comércio, serviços, né, um aumento da população, ele traz novos recursos e aí, naturalmente o patrimônio valoriza. Então o investimento imobiliário, ele é uma oportunidade, mesmo que você só consiga poupar ali em torno de R$2.000 por mês, ou que você já tenha um grande patrimônio, já tenha um grande valor, e também queira diversificar a sua carteira de investimentos, porque na verdade até a condição mais segura do investimento é também você não botar todos os ovos numa única cesta. Então, dentro da diversidade, você, investidor que está escutando a gente aqui agora, não deixe de perder a oportunidade de também ter uma parte do seu patrimônio, né, ali alocada no ativo imobiliário. E acho que essa dinâmica, Thiago, ela vem se alterando. Porque antigamente, quando se investia no imóvel, você também tinha que se preocupar com, por exemplo, se você não vai comprar e vender, você tinha que se preocupar com quem vai locar, como vai locar, como que eu faço a infraestrutura, como é que eu decoro esse apartamento. Hoje existem empresas que cuidam disso, e acho que isso facilita, né? Acho que é por isso que traz esse investidor que muitas das vezes nem aqui no Brasil está. Ou antigamente isso seria muito mais difícil. Hoje, com empresas como a Housee, você consegue resolver essa questão de decoração do apartamento e também de controle sobre isso. Vocês acham que isso também faz alavancar o mercado? Sim, isso alavancou uma célula do nosso mercado aí, que é trabalhar com a alocação no curto período, que é o que a gente chama hoje tecnicamente short stay. Diga-se de passagem, é interessante a gente falar sobre de onde veio essa tendência. Então a gente teve ali um pouco antes da pandemia, e na pandemia esse mercado surgindo no Brasil com muita força em São Paulo, e trazendo para o Rio de Janeiro desde 2021, 2022, já de forma muito mais acesa, muito mais firme. Então a gente tem hoje as empresas administradoras de ativos que fazem ativos imobiliários, que fazem essa administração, né? Então isso facilita muito, isso possibilita que, por exemplo, alguém que mora em Portugal consiga comprar um imóvel com a gente, mediante até um sistema muito fácil que a gente tem, seguro, onde a gente vai fazer ali uma entrevista com ele por vídeo, né? Então a gente faz uma conversa, a gente faz um planejamento financeiro para ele, mostra para ele os cálculos de rentabilidade que ele pode ter, essa projeção de rentabilidade, a projeção de valorização desse imóvel. E quando ele assina ali digitalmente, com toda a segurança, quando o imóvel ficar pronto, ele vai conseguir manter a administração desse imóvel através dessas empresas e de maneira muito tranquila. Então se ele quiser continuar morando em Portugal e rentabilizando aqui, ele consegue numa boa. Ele não precisa estar presente para, colocando na prática, abrir porta para poder o cliente entrar, limpar, organizar o imóvel dele. A empresa vai tomar conta disso tudo. Do contrato também ali de prestação de serviço, a empresa vai se encarregar de tudo isso. Então é uma maneira bem simplificada e muito eficaz de se conseguir hoje, né, ganhos com o mercado imobiliário. E como a gente disse aqui anteriormente, você não precisa ser o cara que ganha muito dinheiro. Basta você ter aí crédito no mercado e vontade de investir no mercado imobiliário. Ah, mas eu não sei como que faz. A gente vai te ajudar. A gente vai conseguir fazer um planejamento financeiro adequado para que você consiga realizar esse objetivo. E é interessante porque até há pouco tempo atrás, quando a gente falava de investimento, só se pensava em outro tipo de investimento. Ah, não, vou fazer um investimento seguro, eu vou colocar na poupança, né? E hoje a gente tem a possibilidade de dar rentabilidade e de fazer o dinheiro da pessoa ali todo mês render mais através de investimento imobiliário, muito mais do que poupança, que hoje entrega em torno de 0,4%, 0,5% ao mês. E quando a gente está falando de rentabilidade
Para alguns mercados, eles vão variar de 0,8% até 1,2%, 1,3% aí, com muita, falando de maneira muito conservadora, essa rentabilidade mensal. Ótimo. Tá. A gente, lógico que assim, a gente puxou uma linha, que é a linha de quem quer investir, né? Porque a gente pode ter pessoas que estão na dúvida, é o meu momento de investir, então a gente pode ter pessoas que têm essa dúvida. Só que também nós temos muita gente do mercado que estão nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas digitais. Para esse corretor, para esse gestor, o que na visão de vocês muda para encontrar esse perfil, esse cliente? Eu acho que a gente está, na verdade, num momento de transformação, né, Anderson? Assim, hoje está todo mundo aí com a tecnologia na palma da mão, né? A gente hoje desmaterializou tudo que você tinha, você desmaterializou calculadora, você desmaterializou agenda, você desmaterializou inclusive a administração física do imóvel, talvez até através dessas plataformas, e aí fica aquele conceito assim, mas as gerações mais novas aí, os millennials, eles não vão querer ter imóvel porque hoje eles não querem ter carro, porque talvez eles usem Uber para lá e para cá, mas não quer dizer que eles pararam de andar de carro. E muito pelo contrário, não quer dizer que eles vão deixar de morar em algum lugar. Na verdade, eles vão continuar morando, eles vão continuar usando o ativo imobiliário e talvez de uma maneira nunca antes vista, né, na história da humanidade, com muito mais velocidade. E dentro do mercado imobiliário, quanto mais você troca os contratos de locação, mais ainda você consegue ganhar, né? Você pode estar ali no long stay, que seria aquela locação tradicional, que é um ativo muito importante, mas o short stay, esse daí de verdade é o principal vetor que ele alavanca muito mais. E aí se você considerar, né, a condição do Rio de Janeiro como uma cidade vitrine do mundo, né, o Rio de Janeiro como um lugar que é um polo turístico, é o cartão postal do Brasil, né, que aí de verdade esse negócio explode aqui no Rio de Janeiro, explode em cidades como São Paulo, né, com toda a condição ali de serviços, né, e do business acontecendo, né, e aqui a gente vai entrar muito também numa área de tecnologia e tudo mais. Então o que eu vejo quem investe em terra nunca erra. Eu vejo uma oportunidade, porque assim, nunca erra, alguém vai pagar por esse imóvel, então assim, você que é corretor, você tem que pensar que você vai encontrar um cliente que é o seguinte, quem vai usar o imóvel, ou ele vai pagar por um aluguel, ou ele vai pagar por um financiamento, ou ele vai pagar o aluguel de alguém que já pagou por aquele crédito. Na verdade, o que eu vejo é que antigamente as pessoas moravam 20, 30 anos num único imóvel e hoje elas moram 3, 4, 5 e mudam numa velocidade muito grande, trazendo muito mais impulso ainda para o nosso mercado. Pelo menos essa é a forma como eu vejo e vejo então muito mais oportunidade para o corretor que vai comercializar e para o usuário, porque na verdade as construções vão ficando mais modernas, mais tecnológicas, embarcando, né, serviços no condomínio, no mini mercado, tecnologia, serviço de limpeza, porque hoje de verdade você nem quer contratar alguém para trabalhar ali para você. Você quer que aquele serviço seja feito, você quer que aquela infraestrutura seja colocada. E acho que com isso, né, as plataformas elas vêm ajudar o ativo imobiliário a se rentabilizar ainda mais. Eu tocou no assunto sobre a geração milênio, né? E a gente entra sempre num questionamento, uma reflexão. Quem eu quero ser? Eu quero ser o cara que vai alugar o apartamento ou eu quero ser o cara que vai locar o apartamento? Né? Então, acho que na medida em que tem pessoas com perfil e que pensam em não comprar e alugar, é uma grande janela de oportunidade para aqueles que pensam em comprar, porque terá um público, uma demanda ali sempre ativa. Então, a pergunta é, quem você quer ser? Né? Você quer ser o cara que vai alugar o apartamento, você quer ser o cara que vai locar o apartamento? Com certeza, né? Que vai rentabilizar o imóvel. E na visão de vocês, para captação do cliente, hoje chamado lead, vocês acham que isso muda? Eu quero captar o investidor. Isso muda de alguma forma? Para captar o investidor, muda. Para captar o investidor, primeiro, falando para o corretor, para o profissional corretor de imóveis, primeiro ele precisa entender sobre isso, procurar saber, estudar sobre isso. E para isso eu posso te ajudar, tá? Você precisa entender como funciona um cálculo de rentabilidade, precisa entender o conceito de rentabilidade, entender o conceito de liquidez, em que situações a gente consegue aplicar e como explicar isso para o cliente, né? Então, sim,
Para captar, a primeira coisa que eu diria para o corretor hoje é, de fato, aprender esse tipo de conceito. Porque você não vai adiantar você captar o cliente correto sem conseguir comunicar da maneira correta para que ele entenda a viabilidade dessa operação, dessa compra, né? Agora, quando a gente fala de captar na ponta mesmo, né, olhando o funil de vendas lá, na prospecção, a primeira etapa do funil de vendas, a gente tem alguns perfis aí interessantes para a gente poder estar, com a ajuda do nosso marketing, né, fazendo a captação. Então a gente está pensando num cara que é viajante frequente, que é um cara que gosta de aparelhos celulares aí um pouco mais modernos, é um cara que está buscando na internet carros como um SUV, como um sedã de luxo. Então existem alguns comportamentos que caracterizam esse tipo de perfil de cliente para que ajude a gente na captação desse cliente. Mas, sobretudo, o primeiro passo é se capacitar para isso. E eu repito, eu consigo ajudar o corretor hoje que tem interesse nisso, para que ele possa se capacitar e surfar essa onda antes que ela passe. E o Thiago é um dos nossos líderes aí, muito super qualificado aí para toda essa condição, né, Thiago? É um prazer muito grande ter você no nosso time, né, Anderson? E com certeza você é um cara que tem a capacidade de levar para o investidor e para o time que você forma no dia a dia toda essa expertise do investimento imobiliário. Só complementando o ponto que você colocou, eu acho importante a gente trazer a seguinte visão, né? Hoje, para quem você falou de trazer investidores para o mercado imobiliário, é importante ter a percepção de quem está pensando em botar dinheiro no mercado imobiliário, ele também está comparando essa possibilidade de botar um dinheiro no mercado imobiliário com uma condição de colocar um dinheiro em renda fixa, uma vez que a gente ainda trabalha com taxas de juros altíssimas, e aí ele fala assim, eu vou botar o meu dinheiro ali, mas eu posso deixar ele no banco quietinho, rendendo ali na renda fixa de uma maneira muito mais tranquila, ou eu vou entrar num ativo de mais longo prazo, ou vou fazer até um ativo de risco, por exemplo, como um Bitcoin, ou o mercado acionário, ou tudo mais. O investidor, de verdade, ele está buscando oportunidade. Então, se você quer levar essa oportunidade, você precisa estar qualificado. O corretor ele precisa esquadrinhar ali quais são os números, quanto que o investidor coloca de dinheiro, quanto ele tira ao longo do tempo, qual é a projeção da rentabilidade mensal. O investidor quer saber disso. Na verdade, o investidor, na essência da palavra, muitas vezes ele não quer saber nem qual é o nome da ação quando ele está no mercado acionário. No mercado imobiliário, muitas vezes ele fala assim, tá bom, eu quero saber se esse imóvel ele rentabiliza ou não, com qual o crescimento e ao longo do tempo como é que é isso, qual é a taxa de ocupação, qual é a taxa de vacância, Sim. que é outro índice que a gente precisa olhar, e a gente também precisa estar olhando o mercado imobiliário junto com o mercado hoteleiro das regiões onde a gente tem esse perfil de imóvel ali para o short stay, para saber a demanda, porque assim, se eu tenho hotéis superlotados, coisas que acontecem nos grandes eventos do Rio de Janeiro, é porque tem essa necessidade, E tem o que acontece hoje no Porto Maravilha. A gente tem uma rede hoteleira muito escassa, né, Renato? No Porto Maravilha, por exemplo, exemplificando, a gente tem que falar do Porto Maravilha, não tem como não falar sobre ele. Hoje a gente tem no Porto Maravilha uma rede hoteleira escassa, onde em vários momentos, durante uma visita com o cliente, eu abro ali o notebook lá no Booking ou no Airbnb para fazer uma cotação de uma diária ali de hotel, numa quarta-feira, por exemplo, e está lotado, não tem vaga. Sim. Então, isso mostra como que tem oportunidade de fazer locação, por diária aí, quando a gente tiver com os imóveis prontos aí. Não, com certeza. E assim, Anderson, a gente falou aqui, naturalmente, hoje no Rio de Janeiro, ali na região do Porto Maravilha, a gente fazia a comercialização de imóveis para compradores de mais de 40 países, mas além disso a gente tem compradores de todo o Brasil. Eu acho que praticamente todos os estados do Brasil já compraram imóveis recentemente, aí nos últimos 3 anos, na região do Porto Maravilha. Tem uma condição muito grande ali de compradores de São Paulo capital, de São Paulo interior, porque o interior de São Paulo, de verdade, é uma região muito forte, na área de negócios. Os compradores também da região do agronegócios, ali do centro-oeste do Brasil, também veem isso como uma grande possibilidade, além dos compradores do Nordeste, do Sul e do Norte do Brasil. Ou seja, hoje investir no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, sobretudo na região portuária, é uma boa possibilidade de rentabilizar o seu negócio e alocar o seu dinheiro. Bom, com certeza. Que bom, hein, pessoal? Eu acho que assim, a gente tinha
assunto para falar bastante aqui, mas infelizmente nosso podcast está chegando ao fim. Ele quer acabar rápido, né? Com você foi assim também, não foi? A gente vai gravar mais um episódio. Pois é, cara, eu quero deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, mas o assunto rendeu. Eu agradeço a vocês dois por terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui falando sobre um assunto que é tão atual. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa para quem está aqui, que é do mercado imobiliário, que quer captar um investidor, e para quem está aqui querendo também se aventurar para investimento. Pessoal, se encerrou o nosso 3º episódio do Mancast. Fica aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no sininho ali, ó, para que você receba a notificação e saiba quando nós vamos lançar os próximos vídeos. Já falei que o compromisso é um vídeo por semana. Semana que vem a gente vai falar de atendimento, vamos dar cases aqui de sucesso, como atender o cliente. Então fica, que só tem coisa boa, tá bom? Agradeço vocês, obrigado Renato, obrigado Thiago. Obrigado, e a gente vai para a próxima. Bora. Um abraço. Grande abraço aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Sucesso. Tchau, Tchau, tchau.